Olá, minha gente. Eu sou Maria Augusta, trabalho língua portuguesa aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Estou hoje aqui com vocês para bater um papo sobre o edital do nosso concurso do TJ Rio de Janeiro. Banca FGV, 30 questões de português. Né? Os alunos estão preocupados porque são muitas questões de português. Aliás, gente, o TJ do Rio tem essa tradição de cobrar muitas questões de português sempre. E, mais uma vez, não fugiu a regra, 30 questões de português. Bom, muitos alunos vendo o edital disseram assim, Augusta, eu até me surpreendi, pequenininho o edital, o programa de língua portuguesa. Gente, na verdade, tudo está ali. Tudo que todas as outras bancas cobram está ali. O aluno diz assim, não, mas eu não vi regência, nem concordância, nem crase, então não vai cair isso. Gente, cuidado, muito cuidado, quando lerem o programa de determinada matéria, não prejulgarem alguma coisa. Quando a banca colocou, eu estou até com o edital aqui, ó, quando ela colocou morfologia, sintaxe e semântica. Gente, morfologia engloba todas as classes gramaticais. O aluno ainda falou assim, valores de que não cai, né? Gente, morfologia engloba classes gramaticais. Então, valores do que? As classes do que? Pronomes, artigos, verbos, conjunções, tudo em morfologia. Sintaxe. Quando falamos de sintaxe, já falamos de regência, crase, concordância, elementos de oração, termos de oração, enfim, semântica. Semântica é figurinha comum, presente em todas as provas e a FGV cobra muito sempre. Semântica é sentido, capacidade de reconhecer o sentido de uma palavra, de uma expressão naquele contexto em que ela aparece. Então, existem, né, questões cobrando semântica das conjunções, semântica das preposições, é um assunto muito priorizado pela FGV. Na verdade, por todas as bancas e a FGV não foge à regra. Bom, então o que eu quero dizer para você é o seguinte, este edital não trouxe surpresas. As mesmas coisas de sempre que todas as outras bancas cobram. E lá no fim ela faz uma observação dizendo que todos esses conteúdos serão cobrados baseados em um texto, não é? Quer dizer, sempre hoje tudo contextualizado. E, atenção, um ponto, na verdade 2 pontos, que muitas vezes outras bancas não priorizam, às vezes nem mesmo cobram, e a FGV sempre gosta de cobrar, e lá está no nosso programa, são 2. Formação de palavras, não é? Você saber reconhecer se aquela palavra tem prefixo, sufixo, se ela foi formada por justaposição ou por aglutinação, enfim, derivação regressiva, derivação imprópria, você precisa fazer a revisão dos processos de formação de palavras. Outras bancas não dão muita atenção a isso, mas a FGV sempre cobra. E outra coisa, gente, as figuras de linguagem, saber reconhecer que figura foi usada pelo autor do texto, uma metáfora, uma metonímia, um eufemismo, uma hipérbole, ironia, enfim, dê uma olhada também nas figuras. Outras bancas, às vezes, não cobram mais. FGV gosta muito de cobrar e cobra sempre. Enfim, fora isso, gente, aquilo de sempre. Não se apavore com as 30 questões. Estude, faça a revisão de todos aqueles pontos, treine provas anteriores, isso sim é muito importante. Nós aqui já estamos com a nossa turma em processo de gravação, já estamos torcendo para os nossos alunos, pelo sucesso dos nossos alunos, já estamos na torcida, aguardando muitas aprovações aí, e eu espero que você seja um desses bem-sucedidos e vitoriosos alunos do CERS. Tá bom, gente? Olha, um beijo grande, já estamos na torcida por você. Vamos comentar um pouquinho o edital de técnico judiciário do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, banca aí Fundação Getúlio Vargas, prova marcada para novembro. E, gente, dentro do nosso conteúdo programático estão noções de direito processual penal.
E aí, no primeiro momento, a gente lê noções de direito processual penal e aí dá, né, uma relaxada e tal. Mas quando a gente olha, a gente visualiza um conteúdo que é aparentemente grande. Mas é apenas aparência, porque realmente nós temos um material, uma indicação dentro do conteúdo programático de temas bem repetidos do direito processual penal. Vamos dar uma olhada? Venham só comigo aqui para o nosso slide. Vejam, do processo em geral, disposições preliminares. Muito bem, isso inclui, gente, os artigos 1º a 4º do Código de Processo, depois, obviamente, aquelas disposições finais do CPP. Inclui, obviamente, as contagens de prazo, não é isso? O início das contagens, como se dá, porque isso é diferente no processo penal daquilo que se aplicaria ao processo civil. Mas, enfim, é um tema básico da matéria, a aplicação da lei processual penal no tempo, no espaço, em relação às pessoas, nada de grande dificuldade. Mas fato é que nós temos, obviamente, do processo em geral e disposições preliminares como um ponto a ser observado na nossa preparação. Depois do inquérito, da ação penal. E aí nós temos, vejam, aquela indicação tradicional, porque é uma tradição nas nossas provas para os tribunais, em especial no TJ do Rio de Janeiro, a cobrança de pontos relativos aos sujeitos processuais, do juiz, do Ministério Público, do réu e seu defensor, dos auxiliares da justiça, não é? Então, isso efetivamente cai e, normalmente, dentro deste ponto todo, uma questão associada, pelo menos uma questão associada aos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, suspeição e impedimento. Mas fato é que, olha só o que aconteceu na elaboração do edital. Eles escreveram: do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. E depois houve uma repetição do mesmo tema. Ah, mas aqui atrás, Ana, está dos funcionários da Justiça, dos peritos e intérpretes. Sim, mas os funcionários da Justiça, peritos e intérpretes são os auxiliares da Justiça. Então, efetivamente, o que a gente tem é que o que está em amarelo é o que interessa, porque o resto é repetição, ok? Então, voltando, coloca o slide. Finalmente, das citações e intimações. E aí, olha só, das citações, das intimações, novamente uma repetição. Na verdade, o que foi feito? Utilizaram o título do código e depois, então, os capítulos, né, com a indicação em separado. Na verdade, não há necessidade, ao trabalhar intimações e citações, você está trabalhando, certo, aquele tema, não haveria necessidade de desmembramento. Só dá uma sensação de um volume maior de matéria do que aquilo que efetivamente é. Da sentença, dos processos em espécie e dentro de processos em espécie, está do processo comum, da instrução criminal, e aí, finalmente, a gente percebe nitidamente um grande interesse da banca examinadora, dos organizadores do concurso, no tribunal do júri. Porque, reparem, daqui até aqui, nós estamos apenas tratando dos diversos pontos da matéria dentro do procedimento do tribunal do júri. Então, aparentemente, vai haver aí uma superexploração do tribunal do júri na nossa prova. São 15 questões, o tribunal do júri vai ser bem cobrado. Mas não podemos nos esquecer que nas provas de técnico e analista judiciário dos tribunais, em especial aqui no TJ do Rio, a cobrança sobre a Lei 9.099 é também muito grande, certo? Que são os juizados especiais criminais. A parte criminal está a partir da Lei 9.099, a partir do artigo 60. E depois, gente, veja, esses juizados especiais de fazenda pública, sabe-se lá, gente, por que está aqui? Porque, efetivamente, isso trata da parte cível, é relacionada ao cível. Mas tem uma ou outra hipótesezinha de influência dentro dos juizados especiais criminais, mas a gente vai ver, e eu espero por você, nas nossas aulas do nosso curso preparatório para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqui no CERS. Aguardo por você. Até lá. Olá, queridos e queridas, como estão vocês?
Espero que bem, apostos para comentarmos juntos o edital de Direito Processual Civil do concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aos que não me conhecem, eu me chamo Sabrina Dourado e a partir de agora terei a oportunidade de contigo conversar sobre os principais pontos do edital em Direito Processual Civil para o cargo de técnico judiciário, que de fato são em número consideráveis. Os pontos ali elencados pela Fundação Getúlio Vargas. Mas, Sabrina Dourado, em meio a tantos temas de direito processual civil, vês que a matéria é de fato importante para a atuação profissional de vocês, quais são aqueles que de fato você recomenda e tece comentários mais detalhados? O edital de logo começa fazendo alusão a temas específicos de teoria geral do processo. A FGV tem uma predileção por cobrar em suas provas o tema de partes e procuradores. Faz-se referência de logo à jurisdição, à ação, mas atenção. Para tempo curto, para espaço limitado de revisão, não deixa de se dedicar ao estudo das partes, dos sujeitos parciais do processo, bem como dos seus procuradores. Em meio ao estudo das partes e dos procuradores, uma recomendação fundamental. Proceda à revisão dos artigos 17 e 18, de forma que o primeiro elenca quais são os motivos, as razões para que um juiz de ofício ou a requerimento considere uma parte litigante de má-fé, de forma que o 18, sempre cobrado, aponta-nos quais são as consequências, as penalidades aplicáveis a quem for reconhecido como litigante de má-fé. Esse é um ponto fundamental, um comentário indispensável em termos de importância. Ademais, o edital avança para a necessidade de revisarmos os sujeitos do processo, os demais. Não deixe de conferir o regramento do juiz no Código, são muitas as questões. Passei pelos artigos 125 a 138. E é claro, faça uma checagem de atos processuais, da forma, do tempo, das peculiaridades dessas manifestações que são praticadas por todos os sujeitos do processo. A banca gosta de cobrar especialmente nulidades. As consequências que são as aplicáveis quando um ato é praticado de forma defeituosa. No particular, não posso deixar de comentar contigo a necessidade de revisar as diferenças que se estabelecem entre as nulidades absolutas e as nulidades relativas. Avante, o edital ainda exige que estudemos formação, suspensão e extinção do processo. Nos últimos anos, de 2012 até o ano corrente, foram muitas as questões da FGV que cobraram este tema. Então, vale revisar os artigos de número 262 ao 269 do CPC. O instante da formação do processo, aqui recordada pela propositura da demanda, as hipóteses que geram a paralisação temporária da marcha e quais são as ocorrências que importam na extinção do processo com e sem resolução do mérito. Não deixa ainda de dar uma conferida em procedimento, nos principais atos processuais que são praticados, de petição inicial, a contestação, a peça de defesa por excelência. E é claro, nesse comentando o edital, eu não posso deixar de te recordar a importância de revisar recursos, especialmente as disposições gerais. Sabrina, onde é que eu encontro essas disposições gerais? Comenta comigo. Verifica os artigos de número 496, eles aparecem agora para você na tela, a 512 do CPC. Aqui você encontra aquilo que nós chamamos de teoria geral dos recursos. As regras generalizadas aplicáveis às modalidades recursais como um todo. É claro que, afora o estudo da teoria geral, a banca exigiu nosso conhecimento acerca dos recursos em espécie, em especial apelação, agravo, embargos infringentes, o que te permite continuar a leitura do Código dos artigos que se seguem, 513 seguintes. Não deixa de conferir o texto da lei, de checar, inclusive através do nosso curso, as questões recentes da banca, as quais, neste conjunto, te levarão à aprovação. Fica com Deus e até um próximo Comentando o Edital. Olá, meus amigos de todo o Brasil. Estamos começando aqui
Diretamente do Complexo de Ensino Renato Saraiva, mais um Comentando Edital. Falando aqui especificamente do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O concurso voltado aqui para o cargo de técnico judiciário. Técnico judiciário, falando da minha disciplina, que é Noções de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. Disciplina essa que reservou aí para a nossa prova 10 questões. Vamos falar aqui de matérias que trazem 10 questões, mas que no edital vem de maneira separada. O edital traz as noções de direito administrativo de um lado e as noções de direito constitucional do outro. Em direito administrativo, comentando essa parte do edital, você tem, de um modo geral, a organização do Estado, que fala da administração pública direta e indireta. Você tem a organização, a distribuição dos poderes da administração pública ou poderes administrativos. Você tem a questão dos atos administrativos ou atos da administração pública, o estudo dos atos administrativos. Você tem processo administrativo, você tem princípios, você tem servidores. Éden, o que há de mais importante? Com certeza, em direito administrativo ou nas noções de direito administrativo, não dá para deixar de lado, não dá para desmerecer os princípios. Falar de princípios é falar de regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo é justamente o estudo dos princípios que norteiam a matéria, o estudo da principiologia que baseia a disciplina, na qual se baseia a disciplina. Então, com certeza, eu diria que a principal parte do estudo de direito administrativo, ela se concentra justamente no estudo dos seus princípios. E desde os princípios básicos do artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como todos aqueles que decorrem desses princípios, até aqueles implícitos na Constituição, que são até os pilares de sustentação de todo o regime, como diria Celso Antônio, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o próprio princípio da indisponibilidade do interesse público e o próprio princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, tudo isso princípios, com certeza, ponto de partida. E é claro, eu traria aí também a questão da desconcentração e da descentralização, que é um tema dentro de organização administrativa, está dentro do estudo da administração direta e indireta. Isso, ao lado de atos administrativos, eu acho que é a parte mais importante. Você fala, Eden, você falou de tudo? Não falei de tudo. Ficou aí de fora poderes, servidores e processo. Eu traria poderes ainda para o tema dos importantes, deixaria de fora aí servidores e processos, na minha opinião, aqueles não os que não têm importância para a sua prova, mas aqueles que eu acredito que não sejam os que vão ter uma maior incidência. Ok? Tudo beleza? Tudo jóia? E nas noções de direito constitucional, o que nós temos aí nas noções da disciplina de direito constitucional? Em direito constitucional nós temos os direitos e garantias fundamentais. Em direito constitucional, portanto, trazemos aí os direitos individuais, sociais, nacionalidade, políticos, partidos políticos. Temos a organização do Estado, temos a distribuição da competência dos entes federados, temos a administração pública, temos servidores públicos, temos poder judiciário, e eu diria que o título 2 da Constituição é a parte mais importante. O estudo dos direitos e garantias fundamentais, portanto, dos direitos individuais, sociais, nacionalidade, políticos, partidos políticos, direitos fundamentais, um tema sempre presente em todo e qualquer concurso. Só que como você está fazendo um concurso para um órgão jurisdicional, porque é um órgão do Poder Judiciário, o estudo do Poder Judiciário, notadamente naquele tribunal local, que é a Justiça Estadual, sem sombra de dúvidas também é uma parte do tema que merece um cuidado especial para a sua prova. Então, comentando o edital na nossa disciplina, que são as noções de direito constitucional administrativo, essas são as principais luzes, essas são as nossas impressões acerca da disciplina, acerca da matéria, ok? Então, fica aqui um beijo no coração de todos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.